Ei, sejam muito bem-vindos ao canal Science Rocks. Eu sou Gabriela Crelier e esse é mais um episódio da série Como Me Tornei um Cientista, edição Mulheres na Ciência. Hoje estamos aqui com a professora Clarice Machado, que é graduada em Medicina Veterinária pela Rural, possui mestrado e doutorado em Biologia Animal pela Rural. Seus principais estudos são ligados à imunohistoquímica do sistema neuroendócrino difuso do tubo gastrointestinal e histologia comparada de vertebrados. Atualmente é professora associada de dedicação exclusiva da UF no Departamento de Morfologia, coordenadora do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Histologia e Embriologia Comparada. Seja muito bem-vinda, professora Clarice. Muito obrigada. Deixa eu começar agradecendo o convite. Isso, a gente que agradece. No nosso bate-papo aqui anterior, como eu falei, eu acompanho vocês, adoro. Acho que é importante não só para os alunos conhecerem nossa história, mas para que a gente conheça os nossos colegas, né? A gente trabalha aqui, é tudo tão dinâmico, tão corrido. Mas não conhece. E não conhece as histórias, né? Até a Eliette, que foi a professora do meu departamento, que veio aqui, conhecia uma pequena parte da história dela. Então, eu sempre achei interessante, sempre acompanhei. Por isso, estou muito feliz de estar aqui nesse sofazinho que já foi compartilhado com pessoas tão especiais, pesquisadores tão bacanas, histórias muito bacanas. Muito legal. Obrigada. Gratidão máxima. Vamos começar então com o começo. Como que foi a sua escolha? Quero fazer medicina veterinária. Quero fazer medicina veterinária. Bom, a minha primeira escolha foi ser professora. Antes de me tornar médica veterinária, antes de me tornar pesquisadora, eu me tornei professora, aos 5 anos de idade. Sabe? Aquela criança, mas professor, todo mundo é professor com 5 anos de idade, 6, 7, 8, né? É brincadeira de toda criança. Mas eu realmente levava essa brincadeira muito a sério. Já era sonho. Exatamente, aqueles bonequinhos todos com nome. E minha mãe, que tinha paciência de chegar em casa e ver aquela parede com giz. Toda aquele era o meu quadro negro, era a minha sala de aula. E eu, com 7, 8, 9, quem quer entregar a prova? Eu. Quem quer ajudar? Apagando o quadro? Eu. Gostava daquela. Eu queria aquilo, né? Mas aí a medicina veterinária surgiu, na verdade, meus tios, é importante falar os nomes, tio Walter e tia Sueli, tem um sítio ali próximo à Federal Rural. E aí já 2 amores, a veterinária e a rural. E eu passava por aquilo como criança e via aquela fazenda grande, para mim, uma fazenda linda, uma fazenda grande. Eu pensava, nossa, eu quero estudar ali. E é lindo. É como se fosse uma casa mesmo de fazenda. Tem uma energia agro. Exatamente. E eu gostava de campo, eu gostava do cheiro do mato mesmo e de animais, claro. Então, associando isso com medicina veterinária. Então, eu entrei... E junto com a professora que manteve. Aí você já vai ver por que se manteve. Porque eu cheguei na rural, fiz meu primeiro e segundo período, e aí o que eu fui ser? Monitora! Eu acho que a monitoria tem muito a ver com isso, né? A gente se descobre um pouco o professor, porque esse elo entre o professor e o aluno, o monitor começa a entender o lado do professor também, sabe? Porque eu vejo as minhas monitoras, mas professor, eu expliquei isso 1000 vezes para eles, eles erraram aqui na prova. Esse o elo que a gente cria na monitoria. Então, eu fiz meu primeiro e segundo período, que era obrigatório. Eu prestei, minha primeira monitoria foi para anatomia. Eu sou professora de histologia, mas sempre gostei da morfo. Eu já estava no lugar certo. E fui monitora até o final da faculdade. Meu pai amor. Então, para você ver como realmente eu não esqueci essa ideia de ser professora, né? Só que, para ser professora, é importante pontuar, se você quer ser uma professora universitária, você também precisa fazer pesquisa. Não existe como a gente separar isso, né? Você fazer um concurso, você precisa de mestrado e doutorado. E eu sempre fui muito focada. Como, 5 anos eu queria ser professora e queria estudar naquela faculdade, fazer veterinária. Eu escolhi a dedo e queria aquilo para mim. Então, sabia que esse era o caminho do mestrado e doutorado. Hoje, na nossa área, né? Dificilmente a gente faz um concurso para uma federal sem ter esses títulos. E então eu sabia que existia pesquisa nessa história também, né? Faz parte do combo, né? Faz parte desse combo. Mas veio de uma maneira muito suave, não foi algo que eu fui obrigada a fazer, algo que conquistado também e que eu passei a gostar e amar também, né? E como isso aconteceu? Eu, como monitora de anato, professor da época, que era meu orientador, ele fazia doutorado no fundão, no laboratório, no fundão de histologia.
E ele me levou para lá, para esse laboratório. Era um laboratório da professora Alicia, que é uma referência. Alicia de Tirana tem livros, né, de histologia dela, uma referência na histologia. E eu já comecei a ouvir aquele bate-papo científico dentro do laboratório. Então, já comecei a ficar de olho, e ela também sentou para conversar comigo. Ela, Clarice, tem poucas pessoas na veterinária, e realmente, que se interessam por histologia. Eu acho que isso pode ser uma brecha para você, e aí eu já comecei a abandonar a anatomia. Comecei a me encantar pelas lâminas, pelos tecidos, por aquelas células, e eu já passei a vestir essa camisa da histo, né? E aí, quando voltei para a rural, eu resolvi fazer monitoria no segundo ano de histologia. Conheci o meu orientador, o Armando Salles, que foi meu orientador de vida, de mestrado, de doutorado, né? De todo o tempo que eu fui monitora lá, foram 3 anos de monitoria. Só que lá é legal na rural, porque o laboratório de histologia é um laboratório central, é diferente daqui que existem vários laboratórios. Então, no laboratório da central, eu sempre fui curiosa, ficava lá, não era aquelas 12 horas de monitoria. Queria aprender como faziam aquelas lâminas, né? Tive muito aprendizado dentro daquele laboratório, com a técnica, com a Ilse, que tanto me ensinou. E aí o professor começou a perceber isso, e todo o trabalho que chegava lá de parceria, de vários professores, ele começou a encaminhar para mim. Clarice, olha só, chegando esses materiais aqui, o que você acha? O professor precisa trabalhar com... Aí veio a minha surpresa, com peixes, com caranguejo, com camarão, com morcegos, e aí foi aparecendo muitas coisas diferentes. E como é que foi para você? Foi maravilhoso, porque eu vi... Fiquei um pouco de medo. Não fiquei, eu também não fiquei. No começo, acho que foi aí que eu me tornei pesquisadora. Por quê? Eu era monitora, eu tinha conhecimento, por exemplo, gastrointestinal, sabia tudo do mamífero. Sei bem como é o estômago, o intestino. Olha, você vai trabalhar com gastrointestinal, pode mandar, professor. Aí vem um peixe, ele tem hepatopâncreas. Fui ver uma lâmina do esôfago. O esôfago, ele tinha umas células que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu, como assim? Cadê o estratificado pavimentoso do mamífero? Entendeu? Gente, mas aí eu me encantei, porque a histologia é muito além do ser humano, do mamífero, entendeu? É muito além as células, a fisiologia dos animais, e aí eu me encantei pela pesquisa, pelo diferente. Porque o que acontece? Quando chega um material diferente para você, o que você vai fazer? Pesquisar para entender o que é. Sai de uma zona de conforto. Saí totalmente da zona de conforto e fui pesquisar. Pegar artigos, livros, né? E comecei de zero. O professor Armando me dava muita liberdade, né, para fazer as coisas, todo o processamento do material, e até aquilo se transformar num artigo. Eu participava de todas as etapas. Ele queria o artigo no final, que era isso que interessava. Então, eu passei a saber como procurar os artigos, começar a escrever, que é bastante complicado, mas tem que ler muito para aprender como escreve. E todos uma jornada até um artigo ser publicado, bem longo, isso precisa ser dito. Eu gosto de chamar de trabalho científico, vamos falar porque trabalho. Não é só a bancada, vai muito além disso, né? É tudo que se faz antes da bancada, todo o estudo pré, né? Todo esse planejamento. É a bancada que dá certo um dia, mas não dá certo no outro. E você fez quase tudo igual, mas não importa, recomeça, porque não deu certo naquele dia. Não tem nem o que fazer, né? E aí você tem toda essa parte, né, prática, e depois, como eu disse, toda a parte escrita, e até aqui também me incomoda até hoje, que é você lá fazer as figuras. Histologia, a gente trabalha muito com imagens, né? As imagens têm que ser perfeitas, e a setinha, e a bolinha, e o asterisco, enfim, né? São bastante detalhes, e que a gente precisa, para um artigo ficar bacana, prestar atenção em todos esses detalhes. Então, foram muitos artigos, muitos animais, e eu me apaixonei realmente pela histologia, pelos animais, né? E fui muito além do que eu pensava, né, de ser humano e de mamífero, né? Conhecer as outras espécies. Teve um caranguejo que eu trabalhei, ele tinha um bichinho todo 3 centímetros. E aí era para estudar o reprodutor. Quando a gente fala, vai estudar o reprodutor, testículo epidídimo, certo? Eu lembro bem disso da minha aula de histologia. Não, o caranguejo tinha 2 centímetros. Não foi tão simples encontrar o reprodutor dele. E tinha toda uma importância biológica, né? Daquele ser para o ambiente lá,
que ele estava. Então foi assim que eu fui, não senti falta da iniciação científica, porque assim, eu fui monitora todo esse tempo, mas pesquisei todo esse tempo. Já cheguei no mestrado com meus artigos publicados, porque além do laboratório que eu estava na Rural, eu também continuei fazendo estágio no Fundão. Então, eu fazia pesquisa lá e cá, eu continuava como monitora. Então, quando eu cheguei no meu mestrado, eu já tinha meus artigos publicados, já tinha meu conhecimento. Já deu uma diferença no currículo dela. Já tinha o conhecimento, já sabia o que me esperava. Não foi surpresa. Mas você estava bem centrada no que você queria, né? Era histologia, foi seguindo organicamente também. Fui seguindo e, assim, extremamente focada. Isso foi muito importante. Isso é importante justamente das dificuldades quando a gente passa, a gente saber ali qual é o foco, qual é o nosso objetivo, e eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Eu queria ser professora de histologia, né? Queria dar aula para veterinária, só não pensava na UF. A UF foi uma surpresa, uma grata surpresa na minha vida. Eu imaginava na Rural, mas questão de concurso, enfim, e na UF abriu primeiro, tive outra oportunidade aqui. Foi uma chance maravilhosa, porque eu continuo tendo contato com todo mundo na Rural, e estou aqui na UF. E está fluindo. Exatamente, está fluindo. Maravilhoso. Então, assim, nesse processo de escolha, também de carreira, né? Essa conclusão do tempo, né? Passando as fases. Teve algum momento que você pensou em mudar alguma coisa na rota, ou foi realmente mantendo linearmente? Assim? Não, eu fui realmente mantendo. Não me lembro assim, de um momento que eu quis desviar desse percurso. Teve momentos difíceis no doutorado, principalmente. Eu pensei em abandonar o doutorado, recomeçar. Eu já estava no segundo ano do doutorado. Problemas pessoais. Mas é isso. Não pelo doutorado, né? Não pelo doutorado. Na verdade, para surpresa de algumas pessoas, assim, eu achei o doutorado muito mais tranquilo que o mestrado. Porque o mestrado, você está entendendo, é uma mudança muito grande da graduação, né? Outro sistema, outro esquema. Então, eu ainda estava entendendo como era fazer as disciplinas, fazer a pesquisa e todo aquele compromisso de publicações e tal. Doutorado, você já sabia como funcionava, você já sabe exatamente como é. Tem uma experiência, tem uma vida. Então, assim, não foi pela pesquisa, estava muito segura. Sempre que eu tinha alguma dúvida, eu procurava ajuda em outras faculdades. Então, fui pedir ajuda na UERJ, né, no Fundão. Destemida, foi embora. Fui, batia na porta lá. Oi, eu preciso fazer muito tal negócio. Você pode me ajudar? E vamos lá, e vamos que vamos. Então, eu já sabia, mas aí eu tive alguns problemas no doutorado. Foi aquele momento que eu pensei em desistir. Mas, assim, você lembra que você não está sozinha, você é um time, sabe, Gabriela? Quando você tiver uma dificuldade, você não está ali para superar só por você. Tem muita gente que está no seu time. Meu pai, minha mãe, eu sei que eles faziam por mim para eu ter chegado até ali, né? Eu sei os desafios que eu tive que enfrentar para chegar até ali. Então, quando eu olhava para eles, eu não. Qual era o foco mesmo? É aquele? Então, é isso que eu vou fazer, apesar das dificuldades. Eu não só concluí o doutorado, como eu concluí o doutorado já tendo passado no concurso federal, o Federal da Bahia. Eu fui para Salvador, fiquei lá 2 anos. Tomei posse lá, só que já tinha sido substituta aqui na UF e foi um processo de transferência que eu vim para cá. Mas eu passei para a Federal da Bahia e fui professora lá por um tempo. Foi maravilhoso. Quem não gosta da Bahia, de Salvador, fiz amizades maravilhosas. E assim, eu já pensei até nisso. Nossa, teria sido mais fácil eu passar em segundo lugar. Porque a gente já tinha em mente aqui esse processo de transferência. Já tinha uma pessoa lá que tinha, que assim, o pessoal, né, já conhecia lá da Bahia, o pessoal estava torcendo. Mas aí eu passei em primeiro. Então, quando você passa em primeiro, você tem que tomar posse, né, obrigatoriamente e tal. Aí eu, gente, não seria mais fácil ter passado em segundo? Mas não teria. Deus sabe o que faz. Foi um período muito importante, espiritual mesmo. A Bahia tem muito disso. É mágica. Eu precisava desse momento, dessa calmaria, dessa energia do axé que a Bahia tinha para me oferecer depois de um período difícil do doutorado. Maravilhoso. E eu não gosto de romantizar o sofrimento, não. Acho que a gente tem que sofrer para chegar a algum lugar. Exatamente. Mas a gente gosta de trazer pautas aqui, compartilhar esses momentos difíceis, até para incentivar pessoas que estão passando pelo mesmo momento. Às vezes é uma dúvida, não foi seu caso de ter dúvida, né? Mas no meu, com certeza, tem muitas.
Já mudei de rota várias vezes, agora... E não tem menor problema disso. Menor problema, mas às vezes a gente precisa de alguém que fala assim, ó, tem uma esperança por aqui, sabe? Eu acho que é um papo bom pra gente trazer essa esperança para alguém. Então, você quer compartilhar algum momento difícil que você teve nessa trajetória, principalmente de mestrado e doutorado, que eu acho que é tão... É desafiador pra gente pensar, né, como mulher. Será que a gente vai chegar lá e vai ser tratada de boa? Será que vai ser... Sabe? Será que eu vou ser questionada de alguma forma? Eu acho que é uma preocupação. Eu fui questionada, para você ver, eu já, em determinada ocasião, fui pedir ajuda a um professor para fazer uma técnica que eu não sabia da minha tese. Ele me menosprezou que eu era da rural, ela faz veterinária, não sei, acho que nem me lembro se ele era médico, mas isso não tem a ver, né, de ser médico, tem a ver da pessoa, né? E ele me deu, assim, uma menosprezada, né? Eu achei... Ele era sempre professor? Não, era de outra universidade, né? Vou dizer aqui qual universidade, mas ele era de outra universidade. Então, assim, às vezes você vê pessoas arrogantes, né? Você não vai passar por pessoas arrogantes, mas eu sou do seu time. Toda essa arrogância, toda a desconfiança só me fortaleceu, sabe? Cada não que eu tive foi só para lembrar, hoje, quando alguma coisa acontece, quando eu passo por alguma dificuldade, eu lembro de como eu cheguei até aqui, né? Não foram flores. E isso é importante, é o que você falou. Tem uma música do Lulu que eu adoro, que ele fala: não vou sobrar de vítima das circunstâncias. E eu não sobro de vítima das circunstâncias, sabe? Eu não vou me fazer de... Não, eu sei que a Rural é uma universidade maravilhosa. O curso que eu fiz de medicina veterinária... Levantou sua bandeira e foi bom. Levantei minha bandeira. O senhor não vai me ajudar? Muito obrigada. Próximo, eu sei o que eu preciso. Next. Thank you, next. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar para vocês. Hoje a gente recebe alunos com muitas dúvidas, passando por momentos de muita ansiedade. O quê? Né? Isso já está comprovado cientificamente, como vocês chegam, né, ansiosos para a gente. E o conselho que eu dou para todos os meus alunos é isso, ter certeza, né, de quem você é. Sabe? Não como você disse, né? Você tem várias dúvidas do caminho que você vai trilhar agora, que é normal, mas trilha o caminho certo, trilha o caminho do seu coração. É tão importante, eu amo tanto o que eu faço, Gabriele. Eu fiz aniversário agora e recebi presente da minha monitora linda, escrito lá Células, a minha foto escrito lá, ela desenhou e botou lá Células, porque às vezes eu estou dando uma aula que eu já há 12 anos e eu vejo uma célula, um pericárdio lindo, um nervo, mas eu paro na sala, ai, que célula linda, lá, célula, um neutrófilo naquela aula de sangue, oi, neutrófilo, você está tão lindo. Então, é tão bom encontrar essa paixão, por isso que isso, como muitos pesquisadores que estiveram aqui falaram, experimente laboratórios diferentes. Eu não me lembro agora quem foi exatamente que falou que já no final percebeu o dom de ser professora e tal. Então, olha só que legal você ter experiências diferentes, passar por laboratórios diferentes para encontrar a sua paixão. E quando a gente fala de dificuldade, é essa paixão que vai nos mover, né? Então, assim, eu sempre fui movida por essa paixão e sou movida até hoje. Já cheguei no laboratório chorando, eu, professora, já de alguma coisa administrativa, porque normalmente o grande problema do professor não costuma ser vocês, alunos. Essa foi a minha melhor escolha de vocês. Mas o professor não é só professor, né? Mais embaixo. A gente trabalha como administrador, a gente... isso, a gente está preocupada na bolsa que a gente precisa para vocês, a gente sabe a dificuldade de cada um, a gente sofre essa pressão. E enfim, essas dificuldades. Então, uma vez eu me lembro de eu chegar chorando no laboratório, mas basta um olhar como o seu, de professora, faz isso pela gente, que pronto. Quantas vezes eu cheguei, não, desisto, eu vou só dar aula, mas esse não desiste, não desisto, não. Claro que eu não vou desistir, tem vocês aqui para me mover. Mas você precisa de paixão para fazer isso. Então, assim, não se culpe por não saber o seu caminho. Poxa, a professora Gleice era tão focada, você pode encontrar isso no seu 9º período, 10º. Quantos colegas eu tive na faculdade que a gente achava, fulano não se encontrou na disciplina do 10º período, sabe? Se preocupe hoje de fazer o que é certo.
você gosta, sabe? Que os caminhos vão se abrir. Confie um pouco no universo. Eu confio total. Entendeu? No universo, enfim, confie no universo. Nessa energia maior, eu chamo de Deus, você pode chamar, como na Bahia, de Oxalá, ou qual o nome for, de que, assim, se você for correta, se você seguir seu coração, as portas vão se abrir. Mesmo quando a janela se fechar. Ai, clichê isso. Mas não se preocupe. Quando você confia, as coisas vão se organizando, os caminhos vão se abrindo. Não feche portas, porque às vezes também aqui no laboratório, às vezes tem algum aluno fazendo pesquisa, e aí ele resolve mudar para outro laboratório. Para me contar que no que vai sair do meu laboratório é um drama, porque eu já tive de aluno chorando. Professora, dá uma dó mesmo de abandonar. Gente, mas aqui a gente cria para a vida vocês, entendeu? Aqui a gente tem um pouco pai e mãe, não tem problema, é isso, é o certo, você me orgulha fazendo isso. É porque tem que experimentando coisas diferentes, lugares diferentes, é que vocês, né, essa é o momento para vocês fazerem isso, é o momento certo, né? Então, é um conselho também, até vocês se encontrarem, porque vocês precisam disso. Vamos testando, gente. Para se encontrarem. E aí, quando o coração bater forte, como da professora Clarice, olhar, célula, talvez não seja bem a célula, outra coisa, mas é esse lugar. Algo vai fazer brilhar um olho. Vai, a gente precisa disso. A gente sabe quando é, a gente sabe. A gente precisa dessa motivação, muitas vezes, para seguir em frente. E se não também, né? De onde vem a força? De onde vem a força, tem que vir. E a gente tem que lembrar também que não tem como eu separar a professora Clarice, a pesquisadora Clarice, da filha Clarice, da esposa Clarice, da mãe de Pet, tá? Não sou mãe, da mãe de Pet, Clarice. Então, vamos manter esse equilíbrio, né? Essa paixão nas coisas, porque aí quando tá ruim, outro equilibra, né? E as coisas dão certo. Então, isso fica de conselho. Maravilhoso. Peguem esse conselhão. Vamos bater um pouco, então, de papo sobre ser mãe de Pet. Não era seu sonho ser mãe? Estava de boa com isso? Vamos falar. Eu sou tia, fui tia cedo, né? Minha irmã ainda morava com a gente, como teve minha sobrinha. Então, eu pude colocar a neném para ninar, já tive essa experiência. Para mim, já estava de bom tamanho. Nunca tive isso, né? Essa vontade de ser mãe. E as pessoas... E é até hoje uma cobrança, né? Da sociedade. Eu já tive uma médica minha falando, você pode ser mãe, você pode... Mas eu tive que falar, você não está entendendo, eu não tenho... Quer dizer, nem sei se eu tenho ou não algum problema, eu nunca quis, né? É um conhecimento, né? Mas... incentivo a humanidade que tem, senão a gente quem quer realmente ter. Senão a humanidade, eu fico ainda bem que não é todo mundo pensa como eu penso, senão a gente iria caminhar para o fim. Que bom, né? Eu entendo, né? Só com a minha sobrinha, com os meus sobrinhos, eu tenho 2 sobrinhos, e eu vejo o que uma criança traz para você, um abraço, né? Tem uma recordação também, um dia difícil do doutorado, eu estava lá, veio o filho de uma amiga minha, tia Clarice, me deu um abraço. Gente, a energia recarrega toda. E é um pouco assim no pet, né? Também, nos nossos pets. Gente, vamos falar. Eu tenho um cuidado muito grande com eles e já me satisfazem plenamente nesse sentido, né? Eu entendo, não gosto de comparar, né? Às vezes, porque sou mãe de pet, não dá para comparar o amor e o cuidado que você tem com uma criança, o que você tem com pet. Meus pets são pets, tá? Assim, a gente fala assim, mãe de pet, mas meus cachorros não andam de roupinha, sapatinho, nem lacinho, nem dormem na minha caminha. Não é essa demanda minha, tá? Eles são pets amados, cuidados, protegidos, resgatados, né? O famoso perebinha, são os 3 ex-perebinhas, 4 ainda tem a gata, mas já ocupam um espaço suficiente de afeto para mim, né? Mas eu imagino o tamanho, se a gente passa por essas dificuldades, o tamanho da demanda passam as mães. Seja um babado. O que a gente ouviu das pesquisadoras que passaram por aqui, então, né? Realmente. Total. Mas não passei por isso. Isso eu não posso dizer que não foi um desafio para mim.
Mas é um desafio de ser mulher, né? Que a gente fala muito também. Sim, de você ser mãe, mas se você também não é, você é cobrado a todo momento, né? Então, existe uma cobrança, né? Ninguém nunca está satisfeito. Aí tem o primeiro filho e o segundo. Exatamente. Então, nunca tá bom. Então... Mas o boleto vem na conta de quem? No nome de quem? Nossa, entendeu? Exatamente. Então a gente se resolve, né? A gente sabe como resolver as coisas. E claro que isso não é uma decisão, foi uma decisão só minha, meu marido também está completamente satisfeito com os nossos pets, então, óbvio, isso foi um acordo também, então deu tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Vamos parar de cobrar os outros, vamos ficar na sua, todo mundo ficar na sua, tá tudo certo. Exatamente. E vamos falar de projetos de agora, como é que tá os seus projetos de agora? Se tem alguma página que a gente possa te acompanhar, a galera que quer? Tem a página do LEPEC, que é o nosso laboratório, vou colocar aí, da professora Clarice Machado. Agora a gente tem feito muitas parcerias. Meu laboratório, eu brinco que é laboratório de bruxinha. Por que é bruxinha? Você chega lá, tem projeto tartaruga, projeto macaco, projeto tubarão, projeto... aí tem alguns que são voltados mais para, né, o ser humano, que eu faço junto com a professora Eliette, com o professor D'Angelo, já são pesquisas mais centradas, né, voltadas para o humano, mas tem de tudo naquele laboratório de bicho. Papagaio, que mais? Enfim, já tem... Acho que no momento, dos 2 artigos que eu tenho submetido, um é com macaco e o outro é com répteis. São tartarugas. Que mais? Então, assim, o meu laboratório é bastante diversificado. Por quê? Porque eu não foco no animal. Que bom que eu trabalho com ser humano, é óbvio, eu sei a importância disso, né? Mas eu amo trabalhar também com esses animais diferentes, porque eu amo as células, eu amo diferente, né? Então, é isso que me mantém como pesquisadora, que mantém minha curiosidade. Então, eu gosto de sair daquele conceito, porque é isso, às vezes, quando dá aula, a gente fica muito focada naquela mesma lâmina, anos e anos, e de repente... Geralmente candidato, né? A galera vai focando no candidato. Isso, né? E quando você vê uma lâmina, qual a última também? A gente fez um projeto grande agora com caranguejo, uma questão linda ambiental, né, para determinar o período de defesa, ou seja, que aquela comunidade pode ou não pescar aquele caranguejo, que é uma comunidade que vivia em função daquilo, que é importante para a família. Então, a gente estudou o reprodutor desses animais para estabelecer isso, olha a importância disso, né? Mas é totalmente diferente dessa caixinha de mamíferos, né? Então, meu laboratório é repleto de coisinhas diferentes, como eu falo, dá para fazer uma sopa de bruxa ali, asa de morcego, barbatana de tubarão, pulmão de macaco, e vamos que vamos. Maravilhoso, e é uma oportunidade para a galera se arriscar, exatamente como a gente disse, né? De experimentar essas coisas novas, ver o diferente, vamos sair um pouco do coligato, vamos ver outros animais. E ver beleza, né? Ver beleza naquelas coisas. Eu tenho uma aluna, Larissa, que uma vez ela estava trabalhando com macaco, ela da farmácia estava trabalhando com macaco, com pulmão de macaco. Só que a nossa imune é uma técnica complicadinha. E, né, para dar certo, para ficar bonitinho, a gente não estava conseguindo acertar a técnica. Gente, quando a gente acertou, ela chorava. Não é isso que a gente precisa, né? Dessa emoção. Já deu um gás. Né? Então eu tento manter essa emoção, essa paixão lá dentro do meu laboratório, seja lá pelo que for, porque cada animal tem a sua importância até para a gente, né? Seja exclusivamente ambiental, com alimentação, que é o caso do caranguejo, mas enfim, ou experimental, que são os ratinhos, os camundongos, que a gente tem com pesquisa lá. Então, eu acho que essa é a minha chama agora, manter, eu gosto de tecidos, eu gosto de células, então todos os bichinhos ali são bem-vindos. Maravilhoso! Vamos deixar aqui na descrição o link da página, tem o site, o Instagram? Sim, temos. Vamos deixar tudo bonitinho aqui para quem quiser acompanhar o trabalho da professora Clarice. Eu queria te agradecer muito, eu espero que você tenha gostado desse Já passou, a gente não está aqui conversando há 5 minutos. Menina, não é? O tempo voa, menina. Foi maravilhoso, obrigada. Você quer deixar um último conselho? Saideira.
Gente, eu acho que o conselho é o equilíbrio mesmo, é a saúde mental, é a gente cuidar da gente, porque é isso que eu falei, é muito difícil a gente não tem clone, né? Então, quem está na sua casa é quem vai estar no laboratório, é a mesma pessoa, na bancada, que vai ter que estar concentrada, né? Que vai ter que realizar suas tarefas. Então, meu conselho é a gente cuidar, né, da gente, porque isso se reflete, vai se refletir em todos os campos, não tem como separar as coisas. Então, eu tento sempre manter essa paixão, né? Essa energia, tanto fora quanto dentro do laboratório, para as coisas darem certo, né? Eu me preocupo muito com os meus alunos, né? Eu sou aquela professora que escuta, não importa se você terminou com seu namorado, isso é um problema, vamos falar sobre isso, não tem problema, não dá para ignorar, eu sei que isso mexe. Ou com alguma coisa em casa, eu quero todo mundo fazer minha parte, né? Que todo mundo fique bem ali dentro, porque eu sei que isso vai se refletir nos resultados que a gente tem com o monitor, com o nosso ser. Então, tá vendo? Eu coloco esse meu lado maternal, que eu não tenho também aqui dentro. É uma maneira, tá vendo? Tem um pouquinho de filhinho ali em cada um. É isso. Que lindo, me dizer isso. Muito obrigada pelo papo, professora Clarice. Eu que agradeço o convite mais uma vez, viu? É muito bom esse bate-papo. Maravilhoso. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui e te vejo no próximo episódio.